E eu quero iniciar a noite de hoje lendo um desses textos que eu acabei de escrever há 2 horas atrás e que diz assim: brincando de felicidade neste mundo cemitério. Preste atenção. Os poderes deste mundo são esmagadores. Seu príncipe um dia disse a Jesus que tal poder lhe fora dado, afirmando assim que este mundo é do diabo. E por mundo, entenda-se o sistema de poder e as mecânicas de troca e de controle que existem na sociedade humana, como o dinheiro, a política, a propaganda, os processos de indução da mente e todos os valores e desvalores pelos quais os seres humanos existem. Alguns destes pseudo-valores dissimulados como honra, outros como reputação, outros como sucesso, outros como estética, beleza, outros como cultura, outros como religião, outros como moral, outros como justiça, outros como leis, outros como imagem, outros como propriedade, outros como obrigação para com as convenções estabelecidas, outros como normalidade, outros como direito pessoal, outros como direito instituído, outros como comércio, outros como negócio, outros como moda, outros como fama, outros como admirável nome, outros como dever, outros como qualquer que seja a forma de poder a se ter e praticar uns sobre os outros neste mundo. É no mínimo de tais coisas que vêm as forças que controlam os homens, ou seja, o mundo. Sim, é por tais realidades estabelecidas que se mata, que se vinga, que se odeia, que se divide, que se sai à guerra, que se constroem as armas, que se imagina o engano como propaganda, se desenvolvem as ciências da manipulação e, consequentemente, é daí também que nascem as frustrações, os medos, os sentimentos de inadequação, as invejas, as comparações, os cultos ao ter e ao poder, as angústias, as fobias, as desordens psíquicas, os surtos de supremacia e hegemonia, as vontades do capricho, a idolatria, as carências, os descontentamentos e o afã por se fazer qualquer coisa para que se não fique para trás. Foi por isto que Jesus disse que o seu reino não era deste mundo e nem poderia ser, posto que os valores, as importâncias desta ordem de coisas, sim, todas elas, jazem no maligno, como disse o apóstolo João. Assim, ser mundano é ser guiado pelo espírito deste mundo e pelas suas importâncias, cultuando os ídolos objetivos e subjetivos criados pelo grande fabricante de importâncias, de existências que não são vida, a saber, o diabo. É impensável, mas todos nós somos mais possuídos pelo espírito deste mundo do que desejamos admitir. E para nós, parece que a existência fica sem graça, sem que nos entreguemos a tal espírito e suas buscas de felicidade como obtenção e ostentação. Jesus, no entanto, nunca propôs um caminho de alienação, visto que orou ao Pai: não te peço que tu os tires do mundo, mas que os livres do mal. Desse modo, é no mundo que tenho de viver, ao invés de me alienar dele. Porém, existe uma vida que atravessa o mundo sem que dependa dos mecanismos e dinâmicas de valores e significados que o impulsionam, bem como animam os seus alienados seguidores, sim, dos seguidores do curso deste mundo. Ora, tal vida no mundo, porém sem que se o siga,
é aquela única vida que vemos em Jesus e no seu caminhar humano. Jesus é aquele que viveu no mundo, sem antissépticos, mas que ao mesmo tempo passou por ele livre do mal, deixando-nos o exemplo de como tal caminhar se torna em vereda de vida para nós. Paulo disse que uma das realidades que nos caracterizariam como gente no mundo, mas livres dele, seria a capacidade de vivermos em estado diário de desapego. Desapego. Sim, a afirmação de importância capital feita por Paulo é esta: que os casados sejam como se não fossem, que os que se alegram como se não se alegrassem, que os que choram sejam como se não chorassem, que os que compram como se nada possuíssem, os que se utilizam deste mundo como se dele não se utilizassem. Desapego, posto que a aparência deste mundo passa, e tudo o que nele se vende não perdura, posto que seja feito para iludir e não satisfazer jamais. Além disso, este mundo é afirmado no Evangelho como sendo um cemitério de diversões e de ilusões. Daí se afirmar que ele, o mundo, jaz, ou seja, que ele está morto no jazigo do engano das aparências. Tudo passa, tudo se esvai, tudo logo perde seu brilho, tudo perde sua importância, tudo vira história, conto. E isto, na melhor das hipóteses, se imposto que tudo seja miragem, tudo seja vaidade e correr atrás do vento em plena alegria de insanidade. Ora, é apenas quando essa compreensão espiritual nos controla a mente e as interpretações da existência que se começa a colocar o pé no caminho, na vereda e no chão do desapego. Pois tudo passa rapidamente, nós voamos, diz o Salmo. No fim, o que faz diferença não é ter conhecido a terra toda, mas ter conhecido seu próprio coração até onde seja possível. Sim, no fim, o que importa não são os muitos conhecimentos, mas os verdadeiros vínculos de amor fiel e leal. No entanto, para muitos que me leem ou me ouvem, viciados que estão nas drogas existenciais do espírito deste mundo, dependentes que se tornaram dos alteradores de consciência do grande traficante, tais palavras parecem com os dizeres de um moribundo e desenganado no leito de morte. Todavia, apesar de todas as vias que se procure, eu sei, e sei pelo Evangelho e pela própria existência, que estas palavras, e que não são minhas, provar-se-ão irrebatíveis e implacáveis. Os infelizes que se tornaram sábios já sabem que elas são verdadeiras. Os sábios que não se entregaram às infelicidades também sabem da veracidade delas. Os velhos que aproveitaram o tempo para refletir concordam com elas também. Os jovens que tenham crido mais na palavra do que nos testes das tentações também sabem acerca da infalibilidade do que aqui se afirma. A maioria, entretanto, parece precisar entregar-se ao engano, a fim de que, enganados e desiludidos, venham a aprender o que está estabelecido na experiência do Criador, sim, daquele que nos fez e sabe como e para o que nos criou. Eu, porém, sei que muitos terão que se arrebentar a fim de darem crédito a tais palavras. Enquanto isto, fala-se, mas sabe-se também que nada substitui a dor ungida pela graça nas noites escuras das desilusões. E muitos parecem deixarem um encontro com a verdade de Deus para as portas do Hades apenas. Nele que disse: vede, eu vos tenho dito. Esta é uma palavra do Senhor, que com vocês eu queria deixar antes de iniciarmos esta noite. Vamos abrir
a Escritura no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13, por favor, todos nós. Todo mundo aqui comigo, prestando atenção. Então, por favor, nenhuma distração daqui para frente, nenhuma. Nada tire o foco da sua mente, absolutamente nada. Não converse com quem está ao lado, não fique com mirabolâncias, foque. Mateus 13. Olhem aqui para mim, por favor. Muita gente aqui já conheceu Jesus na vida, pessoalmente. Muita gente aqui ainda não. Tem gente aqui que teve a experiência interior, existencial, de conhecer e ser conhecido por Jesus, de ter um vínculo com Ele, de ter um casamento com Ele, de ter uma conjugalidade indivorciável com Ele, de ter dado um passo de fé eterno nele, e de poder dizer para quem iremos nós, porque só Tu tens as palavras da vida eterna. Existem pessoas com esse tipo de vínculo, de consciência e de deliberação. Tanto quanto existem aqueles que têm amigos, que têm cônjuges, que têm pais, que têm parentes, que têm afinidades culturais, ou intelectuais, ou afetivas, com aquilo que se diz em nome de Jesus, ou com pessoas vinculadas a essa profissão de fé, a esse caminho, a essa consciência, e que por osmose, por simpatia, vieram, ficaram, foram ficando, foram se interessando, foram se sentindo parte do grupo, começaram a achar que aquilo era importante, sentem falta de não participarem, querem compreender um pouco mais, têm uma necessidade psicológica de não se distanciarem desse elemento semanal ou bissemanal que dá uma força, no mínimo, para a mente, que não ensina tolices, que evoca do coração das pessoas o melhor que nelas haja, mas não podem de fato dizer que foram marcadas a ferro e fogo por uma experiência única, inafastável, por uma experiência sem férias, por uma experiência sem estações de mais intensidade, menos intensidade, por uma experiência única. Ao contrário, a maioria vive de ciclos, de estações, e no caso desses que ainda não provaram em si mesmos e profundamente a realidade dessa conjugalidade inseparável com Jesus, faça chuva ou faça sol, o que acontece é que quando as coisas estão ruins, a tendência é que eles procurem mais, assim como eles procuram um analista, assim como eles procuram um amigo mais velho,
assim como eles procurariam um sábio, um guru, assim como eles procurariam um médico, assim como eles procurariam um gerente de banco que lhes pudesse atender com um empréstimo. E quando as coisas estão muito boas, em geral eles dizem, bom, tá legal, deve ser porque o fato de que eu passo de vez em quando por ali, ou leio o Evangelho, ou canto aquelas canções, ou sou amigo de um pessoal, gente boa de Deus, isso deve gerar umas emanações, isso deve produzir algum tipo de influxo benéfico que me está causando esse bem-estar. Então, se é assim, deixa estar, let it be. Não precisa haver tanta pressa. Se o bicho pegar, se alguma coisa apertar, eu recorro mais. Se não pegar, eu recorro menos. E aí eles vão vivendo sempre desses acontecimentos de epiderme, sempre de eventos, sempre de momentos, sempre de crises, sempre de catarses. Ou às vezes elas são subitamente surpreendidas por uma coisa que elas considerem muito boa, por um dinheirão que não estavam esperando, por um passar num concurso público no qual não acreditavam, por ter encontrado um homem já meio fora de hora e que é um cara acima das expectativas, ou uma mulher. Aí eles ficam muito gratos e dizem, puxa vida, isso deve ter sido coisa também daquelas influências perto das quais eu ando, então deixa eu ser grato, né? Aí eles aceleram certas frequências, aí eles pegam um salmo de gratidão para ler todo dia, aí eles fazem uma novenazinha de orações felizes, aí eles separam um dinheirinho para dar, aí eles fazem uma fezinha, eles praticam o seu paganismo bondoso e virtuoso, mas não passa disso. O fato, como eu disse há pouco, é que aqui nesta Assembleia, tanto quanto naquela de milhares e de milhares que me assistem no Brasil e no mundo inteiro pela VEM VTV, tem gente que conheceu a Deus, realmente, e tem gente que vive desse jeito que eu falei. A maioria, infelizmente, vive desse jeito que eu falei, sem muitas raízes, praticamente sem consciência, com várias crenças sobre Deus e sobre Jesus, mas sem arraigamento de fé nele, sem estarem plantados nele, sem terem se casado com ele, sem terem tido um intercurso com ele, sem terem tido uma transa eterna com o amor de Deus, sem terem penetrado e sido penetrados por esse amor divino inseparável, por essa conjugalidade indivociável. Infelizmente, o fato é este. O que eu tenho aqui aberto na mão, no texto de Mateus 13, no verso 44, inicialmente nos fala daquele tipo de ser humano que encontrou Jesus sem estar buscando. O que acontece? Tem gente que encontra Jesus sem que estivesse buscando, conforme Jesus narra aqui. Porque o encontro com Jesus, ou o reino de Deus chegando na nossa vida, tem peculiaridades como esta aqui descrita por Jesus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Tem gente que encontrou Jesus porque tropeçou em Jesus.
Eles não tinham nenhuma busca, eles não estavam à procura de nada, eles não sentiam nenhuma angústia, eles não eram visitados por nenhuma santa perturbação divina, eles não carregavam nenhuma crise existencial, eles não tinham dentro de si nenhuma emulação psicológica variada, diversa da maioria das pessoas. Eles simplesmente eram pessoas de todo cotidiano igual. Mas um dia aconteceu por uma revelação, por um sonho, por uma palavra que lhes alcançou, que tirou um véu do entendimento deles, por uma subteza divina, por um susto, por um incidente no caminho, por um encontro com alguém, por uma palavra divina que simplesmente chegou, sem que neles houvesse nenhuma pergunta acerca de Deus, nem da vida, nem de nada, nem de qualquer coisa profunda, mas naquele dia, naquela hora, daquele modo, daquela forma, inesperada, não buscada, eles simplesmente tropeçaram no tesouro e tiveram a graça de perceber o que encontraram. E tiveram o discernimento, o vislumbre, e tiveram a revelação, e tiveram a compreensão de que aquilo era inigualável, era incomparável, e que para ter-se aquilo, valeria a pena se desfazer de qualquer outra coisa, de qualquer outro bem, de qualquer outro valor, de qualquer outro significado, de qualquer outra importância. Por isso Jesus diz que esses são aqueles que, tendo achado o tesouro oculto no campo, o guardam e saem transbordantes de alegria, dizendo: meu Deus, foi como quem achou um bilhete de uma loteria premiada sem ter-se nem ido à casa lotérica jogar. Fiquei rico sem buscar. E a disposição deles é tão grande que eles se sentem capacitados a se desvencilharem de tudo para comprarem o campo onde está o tesouro, porque o tesouro é de graça, mas ele está escondido num campo que não pertence a esse indivíduo que só o atravessava, e porque o campo não é dele e o tesouro está oculto dentro daquele campo, ele vende tudo que tem para ficar de graça com o tesouro, que vale trilhões de vezes mais do que o campo pelo qual ele paga alguma coisa. Esse tipo de encontro com Jesus acontece com algumas pessoas que vão assim, andando distraídas e são acometidas pelo céu, são acidentadas por anjos, são atropeladas pelo amor de Deus. Não procuravam e acharam. Não estavam angustiadas, não estavam dizendo: me visita, ó Deus, mas simplesmente foram objeto de uma sorte grande, de uma eleição soberana, que os atingiu, que as alcançou de tal modo que agora, diante de tal percepção, elas estão dispostas a tudo para nunca mais perderem o acesso àquele tesouro absolutamente indescritível. Um segundo tipo de pessoas encontra Jesus de uma outra maneira. Como diz o verso 45, o reino dos céus é também semelhante a uma pessoa, um homem, um ser humano, uma mulher, que negocia e procura boas pérolas. E, tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo que possuía e a comprou.
No primeiro caso, o indivíduo não está buscando nada e acha tudo. Neste segundo caso, trata-se de alguém que tinha passado a vida buscando, a vida abrindo buracos, a vida de mineiro, de minerador, com um alvião na mão, com britadeira espiritual e psicológica enfiando em rochas, subindo montanhas, descendo de rapé em grutas profundas, equipado, procurando um caçador de esmeraldas. A vida toda procurando pérolas de valor, de significado. Em geral, são pessoas que fizeram muitas incursões filosóficas. São pessoas que fizeram múltiplas incursões religiosas. São pessoas que, aonde viram uma porta aberta com o anúncio de alguma possibilidade que se lhes apresentou como sendo significativa, lá entraram. São pessoas que vasculharam livros. São pessoas que ouviram indivíduos que eles julgarem fossem sábios. São pessoas que procuraram atrás de cada ídolo, em cada panteão, em cada esconderijo espiritual, em cada culto, em cada possibilidade, e não acharam nada, até que um dia, porque buscavam, e a promessa é que todo aquele que busca encontra, um dia encontraram. E disseram: uau, é mais do que tudo que eu pensei, mais do que tudo que eu pedia, do que eu pensava e do que eu imaginava. Aqui está a pérola das pérolas, a pedra de grande valor. E ele foi, quando a encontrou, julgou que valia a pena ir vender tudo quanto possuísse a fim de ficar com aquele tesouro, com aquela pedra, significando dizer que ele abriu mão de tudo quanto fosse qualquer outra importância, significado ou valor, de todas as pepitas anteriores, de tudo aquilo que ele tinha colecionado na vida, de todas as gotas de sabedoria, de tudo quanto no curso da existência ele foi juntando, pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa acolá, mas ele chegou, se desfez de tudo aquilo e disse: eu agora só tenho coração, só tenho olhos, só tenho visão, só tenho amor, só tenho interesse, só tenho satisfação nesta única pedra de grande valor. E Jesus disse: o reino de Deus tem que ser assim. Quando a gente o encontra, no primeiro caso a gente encontrou sem querer, mas discerniu o que ele é, e aí se vende tudo o que se tem, para que se atribua a ele valor absoluto, porque ele é de graça, mas ele está plantado num ambiente que não nos pertence e nós queremos ter acesso a ele. Nesse segundo caso, nós buscávamos e fomos nos enriquecendo com algumas das coisas que achamos, mas nenhuma delas satisfazia, até que um dia encontramos essa pedra plena, esse tesouro absoluto, e aí pegamos tudo quanto antes era significado para nós, nos desfizemos de tudo para termos acesso exclusivo e não dividido a esta pedra suficiente, a esse significado absoluto que é esse encontro com Jesus. Aí tem um terceiro grupo descrito por Jesus no verso 47. Porque o reino dos céus, o reino de Deus, é ainda semelhante a uma rede
uma rede, um tarrafão, que lançado ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins eles jogam fora na água outra vez. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão, os maus, na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse terceiro grupo é composto por aqueles que, não procurando, não acharam, é composto por aqueles que, buscando, acharam. Ou seja, esse terceiro grupo não é feito de gente que tropeçou na graça, nem é feito de gente que buscava significados e porque buscava encontrou. Esse terceiro grupo é feito de gente que foi tarrafada. Gente que foi apanhada na rede. Gente que veio por esforços humanos. Gente que foi caindo na malha dos cercos. É gente que casou com uma pessoa que cria e falou tanto que um dia o cara resolveu prestar atenção, cedeu e creu. Como também daqueles que encontraram pessoas que eram tão especiais e tão singulares que eles de algum modo disseram, bom, até por sabedoria eu vou ficar por aqui, e foram ficando por ali, foram sendo levados no fluxo. Mas nunca tiveram suas naturezas alteradas. Eles fazem apenas parte da pescaria, eles são apenas o resultado da tarrafa. Eles caíram apenas na malha fina. E eles acabaram fazendo parte de encontros, de visibilidade, da fé, aonde tem peixe bom e tem peixe mau, aonde tem tambaqui, tem baiacu venenoso, aonde tem sardinha e onde tem enguia, aonde tem namorado e aonde tem serpente venenosa da Austrália. Passou e lá veio na malha. De modo que uns vieram por causa daquilo que dentro deles havia como uma natureza já predisposta ao bem, por uma graça que já os designara para aquele tipo de escolha que seria feita acerca deles, porque eles já eram pessoas que carregavam em si aquela natureza salutar e comestível, e tendo sido agarrados pela graça divina, ficaram e se deixaram ficar, porque fazem parte daquilo que Deus procurava, desses homens a quem Deus quer bem. Outros foram objeto da mesma intervenção e foram se deixando ficar, e foram se deixando levar, e foram se deixando arrastar, mas nunca tiveram nenhuma mudança significativa nas suas naturezas. Eles frequentam ambientes, eles aprenderam lições, eles fazem parte de grupos, eles podem dizer literalmente, se quiserem ser honestos, olha, em mim nada mudou, mas eu caí naquela rede.
E não consegui escapar dela, não. Não dá para escapar. Mas não mudou nada. A natureza continua idêntica. E é calamitoso, porque Jesus disse que chegará um dia, e o dia não é este, e o lugar não é este. Este aqui é o lugar onde o joio e o trigo crescem juntos. Este aqui é o lugar onde a tarrafa passa, e eu sou aqui um lançador de tarrafa. Eu estou aqui com um arrastão na mão, faz 40 anos que eu jogo a rede. Ou então roda. Aí puxo. Aí você olha, sem permissão para fazer nada, porque o dia da separação não chegou. Mas você já vai olhando e vai dizendo: ih, meu Deus, hoje eu só peguei baiacu. Hoje só veio peixe espinho. Hoje só veio serpente aquática marinha australiana. Hoje só chegou bodó da lama. Enquanto tem lá uns peixes gostosos. Aí o que você faz? Deixa tudo na tarrafa. Que é essa coisa chamada igreja. Aonde tem peixe bom e tem peixe mau. Que é esse campo, onde tem joio e tem trigo. E tem gente que gosta de ficar presa na rede, no arrastão desse chamado, sem verificarem que, sem conversão das suas naturezas, nada fará com que, pelo fato de terem caído na rede do Evangelho, essa realidade em si lhes traga algum benefício, ou convívio com aquilo que eles chamem de exposição ao Evangelho puro e simples de Jesus, por si só, possa lhes trazer algum benefício, a menos que as suas naturezas sejam mudadas, convertidas e alteradas. Do contrário, vai chegar um dia em que essa moçada vai ser toda jogada, tirada assim da rede, cheio de espinho, bicho. Vai ser tirada, joga, joga, porque não ficará nenhum deles nas águas desse mar eterno da pacificação do Evangelho. Isso é o que Jesus diz. Assim, de maneira simples para nós. Tem gente que não estava buscando e achou. Tem gente que estava buscando e achou. Tem gente que estava de bobeira e foi trazida. Dentre esses tem gente boa e tem gente nem tanto, mas que vão ficando. Os que são gente boa vão crescendo na alegria de que foram subitamente achados. Os que não são se acostumam ao convívio e vão perseverando, tornam-se, agora falando, deixando a metáfora e a parábola de lado e vindo para o elemento factual e existencial,
tornam-se religiosos, tornam-se cheios de crenças, tornam-se habituados, tornam-se acostumados, tornam-se até psicologicamente necessitados de ficarem presos por aquela rede histórica, mas sem que nada jamais lhes seja mudado ou alterado no coração. E Jesus diz que chega a hora da separação. Eu teria um quarto ponto a acrescentar, mas eu não quero me alongar. Provavelmente eu trate desse quarto ponto, que seria o mais importante, no domingo que vem. Por hora, já sendo 20 para as 9, eu vou ficar aqui. Quem quiser ouvir o resto, to be continued, venha domingo que vem e eu continuarei. Sobre esse quarto, que é aquele indivíduo que cresceu sabendo de tudo, filho de todas as consciências e que nunca encontrou de fato tudo aquilo que sabe. Esse é o mais difícil de todos. Mas domingo que vem, quem vier, saberá. Eu aconselho você a vir, porque a maioria aqui provavelmente faça parte desse quarto grupo. Hoje, olhem para mim, todos. Eu queria que você se perguntasse quem é você em relação a esses 3 elementos aqui descritos, essas 3 parábolas, essas 3 metáforas do encontro com Deus, com o reino de Deus, com Jesus. Quem é você? Eu quero começar este ano com você olhando para você mesmo e perguntando se você é gente do reino dos céus, é gente do reino de Deus, se você é um ser humano que de fato pertence a Jesus de verdade, ou se você é apenas um membro do esforço do arrastão, e você, por razões diversas, disse, bom, a rede me pegou, deixa eu ficar, né? Quem é você? Você é aquele que não procurava nada? Até que um dia, andando por aí, foi visitado uma noite por um sonho, ou até por um pesadelo, que acordou você, que abriu seus olhos, que lhe trouxe uma revelação. Ou quem sabe você que não estava à procura de nada e encontrou na rua um amigo, um irmão. Ou chegou a você um Novo Testamento, um livro, uma palavra. Você que não procurava de nada, que não sentia nem necessidade de coisa alguma, que aparentemente vivia acima de perguntas sobre o bem e o mal, o sentido da vida, o que vale, o que não vale, mas de repente, por uma graça absolutamente divina, tropeçou nesta maravilha e teve a iluminação espiritual suficiente para dizer, meu Deus, isto aqui não é obra do acaso, que coisa extraordinária, que coisa incomparável, que coisa sublime. E eu farei tudo o que estiver ao meu alcance para nunca mais me afastar dessa posse, desse encontro, dessa possibilidade, dessa descoberta, dessa revelação. E eu estou disposto a abrir mão de tudo para não sair daqui, para não deixar que isso deixe de ser meu. Eu não estava procurando nada e fui encontrado por tudo que eu não procurava.
Ou quem sabe, você é daqueles que bateu em todas as portas, como aquele indivíduo que conversa comigo e diz: olha, eu fui Sechonoye, eu fui ao Vale do Amanhecer, eu fui esotérico de 6 matizes diferentes, eu fui do candomblé, eu passei pela Umbanda, pela Quimbanda, até na Macumba eu dei uma entrada, eu fui ao kardecismo, eu fui ao catolicismo carismático, eu procurei nas igrejas evangélicas, eu li livros distintos, eu me interessei pelo budismo, pelo confucionismo, eu quis saber até o que dizia Zaratustra, eu quis saber de tudo. E eu procurei, eu me enveredei pela psicologia, por ramos diferentes da psicologia, e eu li também os filósofos gregos, e eu li os medievais, e eu li os renascentistas, e eu li os do século XX, eu li os pós-modernos, eu procurei de tudo. Encontrei valores aqui, belezas acolá, sabedorias distintas, até o dia em que eu cheguei à pérola de grande valor e eu fiquei cara a cara com Jesus. E o encontro foi tão extraordinário que eu fui possuído por uma alegria tão indizível. E sabedor de que quem encontra aquele valor não pode carregar consigo os outros valores, nem os outros significados, porque não há lugar para a aderência de significados anteriores a este valor sublime, supremo e absoluto que está em Cristo. Eu me desfiz de tudo quanto antes eu achei que tinha encontrado e que eu colecionava para não perder a pérola de grande valor que hoje diante de mim e que dentro de mim agora está. Ou pode ser que você seja aquele indivíduo, gente boa de Deus, que encontrou Jesus mesmo, mas que é filho de apelo, é filho de pregação, de insistência, de chatura santa, da sua mãezinha que diz: vamos lá ouvir o Caio. Aí lá vem você, poxa vida, cara, tomara que esse cara hoje não passe de 40 minutos. E hoje eu estou cansado, eu deixei para trás um Flamengo e não sei o quê. Vou ter que ver o replay no canal 39. Aí um dia a tarrafa pega em você. E aí, como você é gente boa, esse esforço trouxe você para o lugar certo, para a coisa certa, para a consciência certa, para o entendimento certo, e você é comestível no banquete divino. Você não é venenoso. Mas pode ser que você seja aquele que veio porque a mulher disse: se não for, eu não dou mais. Olha, eu sou muito crente e se não vier comigo não tem namoro. Ó, eu firmei um propósito no meu coração: marido para mim só se for de Jesus. Aí o cara diz: não, pode deixar comigo mesmo. Tô dentro. Ou então é aquele que foi convencido de que esse tipo de ambiente faz bem para os filhos, faz bem para o casamento, faz bem para a cabeça. Se não faz bem, mal não faz. Então, vamos ficar por aqui mesmo.
Importante que se tenha uma referência dessa. Já que eu fui tarrafado, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? O cara vai aí na tarrafa de Deus. Me pegaram e eu vou no sapatinho. Mas não mudou nada, não tem transformação de mente, não tem de coisa alguma. E a mulher que disse ou vai ou não tem, é tão carente que ela diz, bom, já que ele vai, eu prefiro ir com ele, né? Acho que não mudou quase nada, mas não mudou nada de fato, mas pelo menos ele vai. Então isso é uma esperança para mim de que um dia mude. Como eu também estou afinzona de não parar de dar o que ele quer, faz de conta que já aconteceu, mas não aconteceu nada, mas é a esperança de que acontecerá. Então vamos lá, né? Ele até aceitou se batizar. Ele nem fica zangada comigo quando eu boto dinheiro lá no gasofilácio. Ele até me lembra. A contribuição, hein? Então, let it be. Deixa estar. Vamos lá. E o cara crente que a tarrafa que é a salvação. Crente que o ambiente da congregação é que produz a salvação, a graça, a transformação. E vai se enganando e se auto-enganando a vida inteira, correndo o risco de que chegue aquele dia, não é aqui, e não é hoje, e aqui jamais será, em que a sua mulher seja colocada nas águas dos peixes bons e você seja atirado no mar escuro. Como Jesus disse, em verdade eu vos digo que 2 estarão na mesma cama naquele dia. Um será tomado e será deixado o outro. 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, numa fábrica, um será tomado e deixado o outro, porque esse dia vem em que ficará claro que a tarrafa, o convívio, a rede, a malha, a proximidade não significam nada, porque ou a gente encontra com Deus, com Jesus, e tem a nossa natureza mudada, ou não tem absolutamente qualquer outra coisa que possa gerar alteração significativa para a eternidade na vida da gente. Curve a sua cabeça agora, olhe para dentro do seu coração e, por favor, se pergunte: quem é você neste caminho? Quem é você nessas metáforas? Quem é você nessas parábolas? Quem é você nessas descrições? E aproveite o dia, aproveite a hora, porque hoje é o dia sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. É o dia da consciência. E não há regras. Tem gente que não buscava nada e encontrou tudo, sem querer. Mas uma vez encontrando, percebeu e não desistiu e abriu mão de tudo para entrar com tudo que tinha naquilo que encontrou. Há outros que procuravam incansavelmente, sofregamente, ansiosamente, até que quando encontraram, discerniram, perceberam que aquilo era absoluto, que não era um valor para ser parte de uma coleção, não era apenas um bem superior, enquanto se guardavam os demais, mas discerniram que era preciso se desfazer de tudo mais
porque aonde quer que aquele bem supremo chegasse, nenhum outro valor poderia ter lugar mais. E fizeram isso com toda alegria, sem nenhum sofrimento, porque encontraram a Jesus, a pérola das pérolas, o valor dos valores, o Evangelho, o caminho dos caminhos. E há aqueles que foram trazidos, tarrafados, puxados por circunstâncias, por laços de afeto, por vínculos, por meios humanos de procura, de persuasão. E alguns foram persuadidos genuinamente pelo Evangelho. E aqui estão, e são peixes bons para o rio da vida. Agora outros apenas resolveram permanecer na ambiência, mas impermeáveis, na malha, mas sem conversão, sem alteração, sem mutação, sem consciência, apenas se deixando levar. Pelo amor de Deus, não se deixe estar nem permanecer nesse estado de pescado não transformado, de tarrafado que não se transforma, de gente que foi puxada na rede, mas que não se desenrolou da natureza perniciosa, que não se converteu, que frequenta, ou aparenta, ou simpatiza, ou vai junto, mas nada acontece dentro jamais. Por favor, examine o seu coração, porque a palavra é de Jesus, não é minha. Foi Ele que disse: tem aquele que não procurava, achou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo e ficou de graça com o tesouro. E tem aquele que procurava, encontrou e saiu cheio de alegria, se desfez de tudo e com alegria acolheu o que queria e mais do que pensou que podia encontrar. Tem aquele que não procurava nada, que estava aí, mas que foi trazido, tarrafado pelo amor de Deus, mas se deixou transformar, transmudar, converter. E tem aquele que, mesmo puxado pela rede do amor de Deus, não se converteu jamais. Ficou na malha, mas não mudou de natureza. Que esse não seja o seu caso, para que você não seja jogado fora no dia que chegará. Senhor Jesus, eu peço que o Espírito Santo tenha usado essas palavras tuas, essas metáforas da mente divina, esses exemplos simples, tão simples quanto eternamente profundos e implacáveis nas suas verdades, para que a mente de todos aqui tenha sido devidamente impactada e para que cada um aqui renove o significado da percepção do que encontrou, do seu encontro, de como foi encontrado, ou avalie o significado de que, tendo sido puxado, tenha se deixado mudar, ou tendo sido puxado, deixou-se puxar, mas não se permitiu transformar jamais. Por favor, permite que essa seja a ocasião de que aqueles que não procuravam e foram achados renovem a alegria pela eleição do teu amor, pela sorte grande da tua misericórdia, que os fez tropeçarem no que não procuravam, e assim se encham de gratidão eterna outra vez.
que o lembrar de suas histórias, de como a graça chegou neles, reacenda neles uma alegria indizível. E que aqueles que procuravam e não achavam, até ao dia em que encontraram, também se recordem gratos e renovem a alegria do encontro. Lembrem de como valeu a pena deixar tudo, abandonar tudo e fazerem a escolha única pelo tesouro único e de grande e insofismável valor. Permite também que aqueles que andavam por aí foram tarrafados pelo teu amor e que foram persuadidos pela tua palavra e que se deixaram persuadir, converter e transformar, se regozijem pelo esforço que os alcançou, pelos agentes humanos que tu usastes para trazê-los até ao lugar existencial no qual eles foram transformados e encontraram o seu pouso e a sua segurança. Como também permite que aqueles que foram puxados e que estão aí por causa de convívios, de vínculos, de amizades, de interesses, de inseguranças humanas, de relacionamentos psicológicos ou afetivos, mas que nunca deixaram as suas naturezas serem transformados, que aceitaram ficarem nos confinamentos do arrastão, mas nunca tiveram o coração convertido, tenham hoje sido iluminados pelo Espírito Santo enquanto é tempo, para que eles não fiquem com uma natureza reptiliana, presos no arrastão, sem que sirvam para o reino de Deus, porque não se convertam jamais à natureza do que Deus chama próprio para o meu reino, próprio para habitarem a minha presença. Por favor, abre os sentidos de cada um e gera no coração de cada um a necessidade que cada um aqui tenha, seja de renovar a alegria pelo inusitado que os achou um dia, seja pela renovação da alegria por terem sido recompensados, por terem buscado até terem encontrado, seja por terem sido arrastados para dentro do teu amor por circunstâncias, pessoas, contingências, ou sejam aqueles que estão aqui na porta da graça, que foram arrastados para a proximidade maior de tal possibilidade, mas que até hoje não abriram nada, nem se converteram para nada. Permite que hoje eles tenham sido se enxergados e a natureza inadequada se converta à natureza que a graça quer produzir em nós, para que nós sejamos selecionados para o cesto da salvação eterna. É o que eu te peço, sabendo que o resto o teu Espírito está falando, molestando e imprimindo no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém.